Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! A próxima pergunta, até mandaram já aqui no chat, é sempre de grande interesse da nação rubro-negra. Na verdade, são duas perguntas em uma, não é recomendado no jornalismo, mas eu acho que é quase que o mesmo assunto. Primeiro, fazendo um enunciado, né, a direção atual do Flamengo já deixava isso muito claro na outra eleição, em 2018, de que a prioridade deles seria tentar gerir o Maracanã, né, sem intermediários. Eles acabaram conseguindo isso de forma provisória, né, com um contrato com o governo estadual em que foi se renovando, e agora eles têm um pensamento de algo a longo prazo, saindo o edital definitivo, para que o Flamengo, de fato, tenha o Maracanã como sua casa. O Vasco agora quer se envolver. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual o seu planejamento sobre isso? Se você também concorda, né, você vencendo a eleição, você vai ter isso como prioridade de brigar pelo Maracanã, por esse edital, né, de mais longo, né, de 30 anos, e também com relação ao estádio da Gávea, né? E aí não estou falando do complexo, né, social, mas do estádio da Gávea. Em 2018 também, né, a promessa, inclusive, era, né, de uma reforma total daquela arquibancada. Isso não foi feito, né? E ali precisa, além, lógico, de reformar aquela arquibancada que já foi condenada, né, refletores, né, dar uma condição para que o futebol feminino possa atuar por lá, a base possa jogar lá à noite, a hora que for, e receber os torcedores também do Flamengo e das outras equipes. E também que você falasse aí, então, qual o seu planejamento também para o estádio da Gávea? Se você tem isso aí no seu projeto, então, Maracanã, estádio próprio, né? E estádio José Bastos Padilha. Tá, eu vou inverter, falar primeiro da Gávea, tá? Depois eu falo do Maracanã por último. E eu tive a chance de me envolver com projetos entre 2006 e 2009, por coincidência, não só em relação à Gávea, a utilização da Gávea do estádio, como na primeira negociação de concessão do Maracanã, em torno ali de 2008, 2007, por ali. Em relação ao estádio da Gávea, eu acho que é muito importante, é um resgate importantíssimo para a gente, em termos históricos. Aquilo ali, a história do Flamengo está ali, naquele campo, naquele gramado, o gol do Valido, tanta coisa importante, o time da década de 70 e 80 treinando ali, enfim. Então eu acho que a gente não pode abrir mão daquele campo de jeito nenhum, e a gente tem hoje condições de fazer uma reforma no estádio e prepará-lo para receber jogos das categorias de base, do futebol feminino. Eu também tenho muita preocupação, essa que você falou, Túlio, com aquela arquibancada. Eu acho que, assim, depois do que aconteceu no Ninho, a gente não pode dar mole em relação a esse tipo de situação. A gente tem uma arquibancada como aquela que se projeta para cima da rua, de uma rua de grande movimentação, especialmente ali na hora do rush. O pessoal que não é no Rio não sabe disso, mas o pessoal fica parado ali no sinal, os carros, para poder pegar a autoestrada em direção à Barra. Então a gente não pode facilitar com aquilo ali do jeito que está. Então eu vejo um estádio reformado, moderno e tudo, mas, enfim, é limitado, pequeno. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma condição de você ter jogo da equipe principal ali. Enfim, isso é outra época, o mundo mudou. Não acredito em time que joga em dois estádios ao mesmo tempo. Isso, do ponto de vista comercial, é um pesadelo, especialmente quando você tem um estádio muito menor do que o outro. Para você ativar patrocinador, para você trabalhar com quem comprou camarote e área VIP, enfim, é um caos. Mas acho muito importante para o Flamengo a gente fazer a reforma do estádio, e acho que a gente tem condições de fazer isso. Na minha época, há mais de 10 anos atrás, a gente faturava 150 milhões de reais. Então era realmente difícil, né? Hoje, a gente fatura R$1 bilhão, né? Os custos não cresceram na mesma proporção. Então, o Flamengo hoje tem uma folga maior para fazer esses investimentos. Então, para mim, seriam prioridades. Em relação ao Maracanã, eu também participei do processo. A primeira tentativa de concessão do Maracanã, ela acontece após as obras do Pan-Americano,
quando o estádio passou por obras do Pan-Americano. Então, o então secretário de Esportes e presidente da Suderj, Eduardo Paes, convidou para uma conversa o Flamengo, o Fluminense e a CBF, naquela época. A ideia é que o Flamengo e o Fluminense jogassem no estádio e a CBF, porque seria a casa da seleção brasileira, como o Wembley, por exemplo, é da seleção inglesa. E a gente teve várias conversas na época, a gente avançou, depois entrou no negócio um parceiro privado, que seria a IMG, que é uma das maiores empresas de marketing esportivo do mundo, uma empresa inglesa, enfim, tudo andou bem. Infelizmente, quando tudo parecia adiantado, veio a crise financeira de 2008 e o recurso que seria utilizado para a reforma do estádio, para pagar a outorga, etc., os investidores deram para trás e a gente não conseguiu avançar, e depois isso ficou parado em 2009, e eu saí do Flamengo em 2009, não sei como isso andou, mas acompanhei aí as concessões que foram feitas, foram desfeitas, os contratos assinados, os contratos que depois foram rasgados, enfim. Eu tenho uma história de começar a frequentar o Maracanã no início da década de 70. Eu vi o Zico subindo do juvenil, depois ele desceu, depois ele subiu de novo. Então, assim, o Maracanã é um estádio... Maracanã é um estádio muito importante na minha vida. Outro dia, num outro programa que eu participei, me perguntaram qual era o gol mais importante para mim na vida. O meu gol mais importante é o terceiro gol do Nunes contra o Atlético Mineiro em 1980, porque eu tinha 14 anos, estava na arquibancada, primeira vez que o Flamengo foi campeão brasileiro. Então, o Maracanã, para mim, é muito importante, e o Maracanã é um estádio que tem uma identidade muito forte com o Flamengo, né? O Flamengo a torcida do Flamengo construiu o mito do Maracanã, não ao contrário, e tem outras vantagens, né? Logística sensacional, mas a gente tem uma grande desvantagem no Maracanã, na minha opinião de quem participou de negociação do Maracanã por 2 anos, que é a seguinte: o Maracanã não é um estádio de futebol. O Engenhão é um estádio de futebol. O Maracanã não é um estádio de futebol. O Maracanã é um símbolo, cartão postal, um ícone do país, como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Você mostra o Maracanã na Suécia, nego sabe que é o Maracanã. Então, e qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso é que, por ser um símbolo de cartão postal, ele sempre vai ser um equipamento político e será sempre usado politicamente pelo dono, por quem estiver sentado na cadeira do dono do Maracanã, que é o governo do estado do Rio de Janeiro. Quando você faz um contrato de 30 anos de concessão com uma parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, você está, em tese, se preparando para lidar com 5 ou 6 pessoas que vão sentar nessa cadeira ao longo desse período de 30 a 35 anos, pelo menos, né? Pessoas com cabeças totalmente diferentes, pessoas com agendas que a gente não conhece muito bem. A gente teve muitos problemas com os últimos governadores do estado do Rio de Janeiro, que eu não preciso explicar para vocês. Então, uma concessão de longo prazo, na minha opinião, é um risco jurídico enorme. A chance de dar problema, de entrar um governador que pensa que aquilo é um absurdo, aquela concessão, e simplesmente rasgar o contrato, por melhor, mais bem feito que ele seja feito, é real, né? Chegando aí à conclusão de que a gente precisa, para que o estádio seja adequado para a torcida do Flamengo, a gente precisa fazer um investimento que não é barato, em setorização, em popularização ali atrás do gol. O estádio foi um estádio que foi planejado, na minha opinião, de forma irresponsável, com foco apenas em algumas partidas da Copa do Mundo. Ninguém se preocupou na utilização, na utilidade desse estádio depois da Copa do Mundo. Então, para ser um estádio ideal para o Flamengo, a gente vai precisar fazer uma intervenção forte. E, ao mesmo tempo, a gente não tem segurança jurídica, na minha opinião, para um contrato de longo prazo. Então, assim, por tudo isso, ainda tem mais um detalhe: a gente quase com certeza precisará dividir o estádio com outro clube.
E, de novo, um clube com o qual a gente não sabe quem é o interlocutor, digamos que seja o Fluminense, o presidente do Fluminense hoje é um, daqui a 3 anos é outro, depois é outro, então você tem um sócio forçado dentro do negócio, que não foi você que escolheu, que você não sabe quem é e que vai mudar toda hora. Eu acho um negócio, do ponto de vista de segurança jurídica, muito sério, por um período de 30 anos e por investimento que você tem que fazer. Eu preferiria, quer dizer, minha opção preferida seria naturalmente o estádio próprio. Eu acho que a gente tem condição de construir o estádio próprio hoje. O estádio do porte do Maracanã? Um estádio do porte do Maracanã. 80 mil. Exatamente. Ele não pode ser, para o Flamengo, não pode ser menor do que isso. Mas a gente tem um grande problema, um grande obstáculo, tá? Que é a questão, naturalmente, do terreno. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira metrópole do país. Então, a gente não tem hoje espaços de ocupação, como a gente tem em outras capitais do Brasil, onde você tem uma logística minimamente razoável e um preço pagável, né? Esse é o grande desafio. Não é uma decisão simples, né? Porque se houvesse esse terreno, eu acho que já tinha, talvez a própria diretoria chegou a ensaiar, talvez até já tivesse feito isso. Então, assim, eu confesso que essa é uma decisão difícil. Eu não sei se eu mergulharia de cabeça nesse momento num projeto de 30 anos de sociedade com o governo do estado do Rio de Janeiro e com o Fluminense ou com o Vasco. Eu faria o maior esforço possível na tentativa de identificar um terreno que fosse economicamente viável para que a gente pudesse ter, de fato, a investir na nossa casa, não na casa dos outros, como a gente faz há mais de 70 anos.